hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre como foi o processo criativo das ilustrações do livro Doroteia, a velhinha que gostava de dançar. O primeiro desafio que eu tenho é receber o texto do autor e encontrar referências internas que me façam me identificar com o texto, que aquilo possa ser uma realidade do autor, mas também uma realidade minha. São duas criações, é a criação do autor, eu entro na criação do autor, eu encontro a minha verdade e tenho que ser fiel a uma ideia original. Agora, se eu consigo encontrar a chave dessa identificação, o trabalho ele vai correr muito solto. E então aí eu encaro o desafio. Isso não quer dizer que o trabalho seja fácil para mim. Eu costumo dizer, no meu processo, que ilustrar um livro é um processo bem árduo. Como foi trabalhar com a Margarete? Este é o primeiro livro dela que eu ilustro e foi muito rico para mim, muito interessante, porque a Margarete, ela participa de todas as etapas. Ela, quando escreve um texto, ela enxerga junto as imagens, sabe? Então, por mais difícil que possa parecer para mim compor uma história, porque uma história, ela tem uma sequência que um poema não te exige. Quando eu ilustro um poema é um mundo à parte. Cada ilustração é única. Num livro existe uma sequência, existe a criação de um determinado personagem que vai se repetir durante todo o tempo. Eu tenho que compor cenários. É uma linha condutora e você não pode se perder dessa linha. Eu não consigo enxergar toda a extensão. E a Margarete, ela já, quando apresenta o texto, ela enxerga. Então, muitas cenas deste livro foram criadas por ela. Além das orientações que a Margarete me passa, todo o acompanhamento, ela esteve presente o tempo todo. Para compor a Doroteia, eu trouxe alguém dentro do meu universo familiar, que é minha mãe, que hoje tem 103 anos. Isso me facilitou porque há uma relação muito íntima de afetividade, né? E essa personagem, ela precisava trazer um carisma, ela precisava trazer uma afetividade que está sendo mostrada no livro. Outro fator que me auxiliou bastante na construção deste livro é o fato da Margarete ter um texto muito descritivo, né? Então, quando ela narra aqui, quando ela explora no texto dela a questão dos sapatos, os sapatos que viram vasos, né? Um mocassim, um tamanco. Ela fala dos insetos, que os insetos eles estão presentes em muitas páginas, eles permeiam o livro todo, sabe? Então esses elementos, eles foram para mim realmente de grande valor, né? A questão também o movimento da cadeira de balanço que ela fala quando a Doroteia vai fazer a arrumação da sala antes de dançar e tantos outros elementos que ela traz aqui que me deram essa segurança, me deram esse suporte material para eu poder concretizar as ideias, as imagens. Ela cita, por exemplo, né, os dias voando. Aliás, isso foi muito difícil para mim. Como é que os dias voam, né? E isso foi uma criação total da Margarete, eu só reproduzi. É ela que compôs em ideias essa cena, inclusive ela fez rabiscos para mim. Marília, eu visualizo o correr do calendário desta forma. Então, este jasmim também, ela que pediu para mim, foi uma solicitação dela, sabe? Então, todos esses elementos foram e têm sido muito importantes para mim. Isso me auxiliou em outros trabalhos a prestar atenção nos detalhes, né? É como se a gente cristalizasse algum detalhe que representasse o todo. Eu tenho o hábito, quando eu recebo um texto, de ler muitas vezes a
história, o poema. Eu preciso trazer totalmente para dentro de mim. É realmente um mergulho dentro do texto em que o tempo não existe, em que as obrigações não existem, os compromissos não podem existir naquele momento, e é algo que não é tão simples, né? A mente, ela é ilimitada, né? Os pensamentos levam a gente a possibilidades infinitas. Quando você vai materializar, você se depara com as limitações próprias, inclusive de conhecimento de desenho, de conhecimento de dinâmica, de movimento, porque eu tenho que fazer muitos rabiscos. Eu rabisco coisas, às vezes, muito parecidas. E aí começa um processo de exaustão, porque é um tipo de busca do ideal, sabe? Então eu faço muitos rascunhos, eu jogo fora muitos rascunhos, até ter assim o caminho mais próximo daquilo que irá se realizar ainda. A parte dos rascunhos, dos rabiscos, ele é muito importante, é uma parte muito importante, por causa da espontaneidade. Nessa hora, você não está preocupada em fazer o trabalho bem feito, que ele saia perfeito. Então, eu valorizo muito também os rascunhos, os rabiscos. Eles vão me levar, eles vão fazer um caminho que vão me levar ao que eu busco. O que eu busco e que é para mim, essa perfeição que eu falo, ela é relativa, mas é um caminho meu de perfeição interior. Depois da fase da elaboração, aí entra um novo momento, que é a fase da pesquisa. Eu preciso me certificar sobre como são os elementos que eu vou desenhar. Não só a forma deles, mas inclusive entra nos sentidos, tato, olfato, o sombreado. Eu quero dar realidade a alguns certos elementos. Então, ou eu vou buscar imagens na internet, ou eu vou tirar fotografias de cenas que eu preciso retratar, ou eu me olho no espelho para desenhar uma determinada posição que eu quero que a Doroteia tenha. Tem uma parte do livro aqui que fala das ervas daninhas. Eu gosto muito das ervas daninhas, né? E é a cena em que a Doroteia, ela vai arrumar o jardim dela e tá tomado desses matinhos. E, na verdade, eles são, aliás, muito bonitos. Pouca gente olha para eles, eles são lindos. Então, eu fiz uma excursão às ruas da cidade de Campinas, onde eu sei onde tem matinhos soltos. Eu vi, eu fotografei, eu colhi esses matos, eu levei para minha casa, eu fiz uma composição dos matos, eu senti o cheiro deles para eu poder compor esta cena, tá? Quando eu fui retratar o muro do Augustus, como eles são pessoas mais idosas, antigas, além de um muro comum, o que tinha antigamente nas casas? Então eu desenhei aqui onde os carteiros colocavam as cartas. Eu fui pesquisar uma dobradiça, que era uma dobradiça da época, sabe? A outra pesquisa que eu fiz também, que foi divertida, foi fazer esta saia, que na história fala que uma das participantes do baile em que eles se encontram usava uma saia que parecia asas de borboleta. Então eu busquei imagens de borboleta até conseguir fazer um desenho apropriado de saia. É importante, se a gente for publicar um livro, que a gente use materiais profissionais. Então, para concluir, eu queria dizer para vocês que observação, contemplação e exaustão fazem parte do trabalho. E, apesar de toda essa complexidade, é muito prazeroso, é muito realizador e é muito possível. Obrigada.